Canal Alheio Testemunho. Tema de hoje: quando cumpre a expiação. Depois da vinheta. O primeiro texto está em Daniel, capítulo 8, verso 14, que nos diz: E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então Daniel teve uma visão e o anjo Gabriel lhe fala sobre essa visão. Próximo texto, Daniel capítulo 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, vemos aqui que essa profecia não era para os dias de Daniel. Porque era para dias muito distantes, né? Sim. Agora vamos ver um princípio que encontramos na Bíblia para a interpretação de profecias, de tempo profético. E esse princípio é chamado dia-ano, onde um dia profético é transformado para um ano. Sim. Temos o primeiro texto em Ezequiel capítulo 4, verso 6, que nos diz: E quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então está aí o princípio, né? Um dia por um ano. Próximo texto, Números capítulo 14, verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Próximo texto em Gênesis capítulo 29, os versos 18, 21, 27 ao 28. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. E no verso 27, cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então temos aí o mesmo princípio, dia, ano. Ok? Próximo texto, Daniel capítulo 4, os versos 32 e o 34. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Então, mais uma vez aqui, o mesmo princípio, dia, ano. Sim. Então, nós sabemos que um dia profético representa um ano. Sim. Então, 2.300 tardes e manhãs, que seriam 2.300 dias, são 2.300 anos. Então temos um tempo definido para a purificação do santuário, Isso. que era nada menos que o dia da expiação. Agora, em Daniel, o capítulo 7, verso 9 e 10, nós encontramos esse relato. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então aqui, Daniel vê esta cena no céu, onde ele vê o trono, não somente de Deus, mas outros tronos, e começou o juízo. E abrem-se os livros. Isso. E essa visão foi depois dos impérios terrestres que ele tinha visto. Ok. Agora Daniel capítulo 7, os versos 13 e 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então nós vemos aqui que Cristo, que é retratado aqui como o Filho do Homem,
ele dirige-se ao ancião de dias. Ele não vem até a terra. Ele dirige-se até o Pai. E o texto diz aqui que foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Como é que isso se dá? Que ele vai efetuar algum trabalho, ele vai até o Pai para efetuar algum trabalho, para que o domínio, a honra e o reino, e todos os povos agora, e nações e línguas, pudessem servi-lo. Vejamos que trabalho foi este. No livro O Grande Conflito, página 479, o Espírito de Profecia nos diz: a vinda de Cristo aqui descrita não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem a um ancião de dias no céu, para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. É esta vinda e não seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminarem os 2.300 dias, em 1844. Assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Então, como vemos aqui, a vinda de Cristo até ao ancião de dias para juízo não é nada menos que o dia da expiação, onde ocorreu o juízo e a expiação final para os pecadores. E também a questão da limpeza do santuário, né? A Sim. purificação do santuário. Então, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário deve ser purificado. E aqui começa o trabalho de Cristo, não só como mediador, mas também como o juiz e o sumo sacerdote do santuário celestial e do povo dele. Então, agora começa a sua obra final para que o reino lhe seja entregue. Então estamos vendo que no livro de Daniel, algumas profecias falando sobre o dia da expiação, e vemos alguns indicativos que seria depois dos domínios terrestres, ou seja, passando por Babilônia, Grécia, Pérsia, Roma. Nós veremos um pouco mais à frente. Sim. Então, nós vamos comparar o capítulo 7 de Daniel com o capítulo 8, para podermos nos situar aonde começaria o juízo. Então, eu falo o capítulo 7, você fala o capítulo 8. Sim. Nós temos no capítulo 7, Babilônia, o leão, que reina de 605 a.C. até 539 a.C. Em Daniel 8 não há referência de Babilônia, pois nessa época Babilônia já tinha caído. Então Daniel tem visões depois de Babilônia. Sim. Capítulo 7, temos a Medopérsia, representada pelo urso, de 539 a.C. até 331 a.C. E em Daniel 8 encontramos também a Medopérsia, agora como um carneiro. E agora, no capítulo 7, a sequência é Grécia, representada pelo leopardo, de 331 a.C. até 168 a.C. Em Daniel 8 encontramos também a Grécia, agora representada por um bode. Capítulo 7, temos Roma Imperial, é um animal terrível, forte e espantoso. Vai do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Em Daniel 8 encontramos também Roma Imperial, que é um chifre pequeno que se engrandeceu muito. E, de novo, capítulo 7, temos Roma Papal, representada pelo chifre pequeno, que vai do ano 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Em Daniel 8, continuando, agora Roma sob sua forma papal, representada também por um chifre pequeno. Daniel 7, depois disso, diz lá que foi assentado o juízo. Em Daniel 8, encontramos a purificação do santuário, ou seja, Daniel 7 e 8, há um mesmo paralelo dos eventos. Então, a sequência dos reinos é a mesma. E no findar dos mesmos períodos, temos o juízo ou a purificação do santuário. Ou seja, a purificação do santuário e o juízo são o mesmo evento. E tem que ocorrer depois
de 1798, que é quando termina o último reino do chifre pequeno, que é o papado. Daniel, capítulo 8, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E no verso 26, e a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Capítulo 8 de Daniel, verso 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então vemos aqui que Daniel, ele teve um entendimento sobre a profecia de Daniel 8, falando sobre os reinos, tanto Medo-Pérsia, Grécia. Ele teve um bom entendimento dado pelo anjo Gabriel. Agora, a visão falada sobre a purificação do santuário, ele não compreendeu. Então, ele estava ávido por entender essa profecia. E é por isso que em Daniel, capítulo 9, o verso 22 e 23, nos diz: Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora o anjo vai fazer entender, vai explicar a visão para Daniel, mas aquela visão que ele não tinha entendido, que é a purificação do santuário. Então, Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas, ou cortadas, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então vemos aqui que 70 semanas estão cortadas daquele grande período, os 2.300 anos. Agora, esse período de 70 semanas é somente para Israel. Então, se encontramos o começo das 70 semanas, encontramos o começo dos 2.300 anos. Justamente. Daniel capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então agora temos o começo, que é a reconstrução, ou a saída da ordem, né, para restaurar e para edificar Jerusalém. E quando ocorreu esta ordem? Vejamos. Temos o decreto de Ciro para reedificar a casa de Deus em 536. Temos também o segundo decreto, agora de Dário, para dar prosseguimento à obra do templo em 519 a.C. Agora o terceiro decreto é do rei Artaxerxes, que deu a Esdras em 457 a.C. E agora, por fim, encontramos também a comissão que o mesmo rei deu a Neemias no ano 444 a.C. Agora um detalhe, que os 3 primeiros decretos são um só. Isso encontramos em Esdras, capítulo 6, verso 14. Então, no final das contas, temos 2 decretos. Ou aqueles 3 primeiros, que é um só, ou então o de Neemias, que foi em 444. Vejamos qual dos 2 é o começo da profecia. Neemias 2, verso 16. E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Então vemos aqui que Neemias ele teve que ir de noite para ver os muros de Jerusalém, e vemos aqui que já tinha pessoas trabalhando na obra. Por isso que ele não foi de dia, porque o povo já estaria reconstruindo, dando prosseguimento à obra de restaurar Jerusalém. Então vemos que com aquele decreto que Neemias recebeu em 444 não poderia ser, porque na época dele já estava em andamento a obra. Sim. Então, em Esdras, capítulo 7, o verso 11, o 12 e o 25, encontramos o decreto de Artaxerxes, que deu ao sacerdote Esdras, que nos diz, o versículo 12, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita e tal tempo. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis,
nomeia magistrados e juízes, que julgue a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhes ensinarás. Então vemos aqui que esse decreto de Artaxerxes, que ocorreu no ano 457 a.C., era muito mais abrangente, porque dava a restauração tanto civil quanto religiosa de Jerusalém. Então, esse é o decreto que o anjo fala para dar o começo, para dar o início da profecia dos 2.300 anos. Isso. Agora em Esdras, capítulo 4, os versos 7 e 12. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros, reparando os seus fundamentos. Então vemos aqui que na época de Artaxerxes já estava tendo a reedificação de Jerusalém e de seus muros por ocasião do decreto que ele mesmo tinha dado para Esdras. Então aqui temos a prova mesmo de fato que a profecia dos 2.300 anos começa no ano 457. E agora nós temos um gráfico. Sim. Então, a saída da ordem para restaurar Jerusalém sai em 457 a.C. Decreto de Artaxerxes. Então, vemos também que 490 anos seriam dados para Israel. Foi separado dos 1.300 tardes e manhãs, 490 anos somente para Israel. São 70 semanas, 70 vezes 7 dias, né? Que é uma semana, dá 490 dias, ou seja, 490 anos. Isso. E eles se encerraram no ano 34 depois de Cristo. Que é quando ocorre o apedrejamento de Estevão e a conversão de Paulo. E agora o evangelho é dado agora aos gentios. Isso. O tempo de Israel acabou. Então, se nós pegarmos 2.300 anos, tirarmos 490, nos sobram 1.810 anos. Então, pegando do término do ano 34 depois de Cristo, mais 1.810 anos, nos dá o ano de 1844. Significa que o fim dos 2.300 anos se dá em 1844. Então, em 1844, inicia-se o juízo, ou o antítipico dia da expiação. Em Apocalipse 11, verso 1 e 2, nos diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então vemos aqui que haverá um tempo dado às nações para pisar a cidade santa, e depois chegará o juízo. Então vemos aqui que aquele tempo que foi dado somente para Israel, depois daquele tempo, é dado agora para os gentios. Então nós temos 490 anos dado para Israel, e agora temos um período dado para as nações. Vejamos o próximo texto. Então vemos aqui que, antes de ir para o próximo texto, que 42 meses, vezes 30 dias, que um mês... Segundo o calendário da época, 30 dias, 30 né? dias. Ou seja, 42 meses vezes 30 dias nos dá 1.260 dias. Ou seja, 1.260 anos. Um dia por um ano. Então, durante esses 1.260 anos, as nações pisarão a cidade santa. E encontramos esse período mesmo em Daniel, que nos dá justamente no período do chifre pequeno, que é o papado, que ocorreu em 538, o começo, que foi o estabelecimento do papado, até o ano de 1798, que foi a perda do poder secular do papado. E o próximo texto? Apocalipse capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, a mulher é a igreja, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Um dia por um ano, 1.260 anos. O mesmo período que foi dado para os gentios, 42 meses. Porque eles iriam pisar a cidade santa.
que significaria isso? Que nós temos a imagem do santuário, ou do tabernáculo, erigido por Moisés. O texto disse, de Apocalipse 11, os versos 1 e 2, foi-lhe dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E eles pisaram a cidade santa por 42 meses, ou seja, 1260 anos. Ora, foi dado uma cana, semelhante a uma vara, para medir, é um sinal de juízo. Tem que medir o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Então é para o povo de Deus essa medição. Mas deixa o átrio, não o meças, pois foi dado para os gentios. Quando nós vemos a maquete do santuário, nós temos o átrio, que é o pátio exterior, onde ficava todo o povo. Mas você tem que entrar por lá. Só que essa parte não é para medir, porque foi dado para os gentios. Bom, se foi dado para os gentios durante 1260 anos, que dá de 538 até 1798, então só depois de 1798 é que deve medir o santuário. É que deve começar o juízo investigativo. Apocalipse 11 menciona isso, então. Que o juízo investigativo deve começar depois do poderio do chifre pequeno, que é o papado. Quando se encerra o seu poderio, deve-se iniciar o juízo. Então, 1798 para 1844 é uma data muito próxima. Agora em Apocalipse 14, o verso 6 e o 7 nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, essa mensagem é para advertir o povo que chegou o tempo do juízo. E é dada pelo primeiro anjo. Quando seria isto? Então nós temos Guilherme Miller. Ele começou sua pregação de 1831 a 1844, pregando o juízo. Josias Light previu o findar da sexta trombeta em 1840, com a queda do Império Otomano, tendo seu exato cumprimento na história. O juízo começa no findar da sexta trombeta, conforme a festa anual anunciava. Então, Guilherme Miller, de 1831 a 1844, compreende a mensagem do primeiro anjo. Fala: vinda é a hora do seu juízo. Miller pregou isso. Então vemos que com a pregação de Miller surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que veremos que é a última igreja do Apocalipse. Em Apocalipse 3, verso 14, nos fala sobre essa última igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É interessante que essa última igreja surgida em 1844 tem o nome de Laodiceia no grego. E o que isso significa? Povo do juízo. Ou julgamento do povo. Então vemos aqui que esta igreja deve saber que está no tempo do juízo. Por quê? Temos um texto de Amós 3, verso 7, que nos diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esta festa anual estava tendo um cumprimento no céu, que era o dia da expiação, ou seja, Cristo sai do santo para o santíssimo para começar a sua obra. E na terra precisava de que as pessoas soubessem deste evento. Por isso Deus faz com que Miller comece sua pregação falando a respeito do juízo. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, nos dizem: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Esta igreja compreende a igreja de Miller. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta porta aberta é do lugar santo para o santíssimo.
Ou seja, como sumo sacerdote, no dia da expiação, ele saía do lugar santo e ia para o lugar santíssimo. Passava pelo véu que separava os dois compartimentos. Então vemos aqui que a igreja de Miller, que compreende 1831 a 1844, foi justamente nessa época de transição, para o começo do dia da expiação. Então aqui vemos o começo do dia da expiação que ocorreu em 1844. E se estende até os nossos dias hoje. Sim. Então a festa da expiação teve o seu cumprimento a partir de 1844. Nós estamos no dia antítipo da expiação. Então nós estamos no juízo, o juízo do povo de Deus. Esta é a festa e a sua data nós já temos, 1844. Então que Deus os abençoe e nos aguardamos para um próximo estudo. Amém.